Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos na aula anterior referentes ao torque, à ação de torção, mas nessa aula entenderemos ou analisaremos as causas, as origens das rotações. Nesse caso, podemos começar com dois veículos, o veículo da esquerda, um motor de combustão interna, e o veículo da direita, um veículo pequeno, elétrico, que por suas características visuais poderíamos aludir que não tem uma velocidade final, uma velocidade máxima muito alta. E o que diz a mensagem dessa imagem é que a velocidade não significa nada na cidade, pois o importante são os primeiros 5 metros, os que realmente contam para fazer a diferença. Pois justamente numa cidade os trajetos são curtos, mas a aceleração tem que ser grande. Nesse caso, a grande pergunta desse vídeo é por que esse veículo pequeno tem essa ação de acelerar tão rápido. E isso está associado com o torque, o motor elétrico. A diferença do veículo de combustão interna, o motor elétrico tem um torque fornecido instantaneamente quando oprime-se o pedal do acelerador. Em contrapartida, não tem uma velocidade máxima altíssima, mas tem um torque instantâneo fornecido pelo motor elétrico do 100% no instante inicial. Por outro lado, o motor de combustão interna tem uma boa potência para atingir uma velocidade alta, mas não tem esse torque, esse poder de torção que será transmitido ou transferido para as rodas e dessa forma acelerar o próprio veículo. A pergunta também está associada com esse barco. Quais são as causas? Como poder caracterizar a causa dessa rotação desse barco mediante esses dois menores, mediante esses dois remolcadores e esse barco petroleiro? Como poder fazer a torção do barco e caracterizar a sua mudança de orientação e a sua mudança de velocidade angular? Como poderla caracterizar como consequência da ação desse barco pequeno e desse outro barco pequeno? E aí que entraria, com base nesse raciocínio, entraria as noções dos dias de hoje. Pois sabe-se que se tem-se uma caixa, um objeto de uma determinada massa, e sobre esse objeto agem um par de forças que são colineares, mas que têm direções opostas ou sentidos contrários, na mesma linha de ação, diria-se, com base aos raciocínios anteriores da segunda lei de Newton e da primeira lei de Newton, que se o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto é igual a zero, nesse caso duas forças da mesma intensidade, mas na linha de ação idêntica, só que em direções opostas, o objeto permanecerá em repouso, não terá consequência alguma. Mas nessa expressão anterior não se diz exatamente se as forças, por mais que sejam em sentidos contrários, agirão na mesma linha de ação. Por outro lado, se fossem o mesmo par de forças, mas deslocadas espacialmente e agora coplanares, agindo sobre a mesma superfície superior desse bloco, mas uma determinada distância do centro do bloco, haverá ou existirá a ação da torção, ou a causa da rotação. Nesse caso, o objeto começaria a rotacionar, apresentando um giro que mudaria ou variaria a sua direção em função do tempo. Nesse caso, mudaria a sua coordenada angular, ou a sua orientação, ou as faces que estão se mostrando, mudariam, mas cada vez com uma maior rapidez. Ou seja, que as forças a uma determinada distância de um eixo específico têm a capacidade e têm a ação de começar uma rotação. E é justamente essa ideia que lhes tenho explicado, ou desejo explicá-los os dias de hoje, com essa barra simples, uma barra de comprimento determinado, mas sobre a barra age uma força constante ao longo de todos os pontos que pertencem à barra. Vamos supor que simplesmente analisaremos um determinado segmento de barra, um segmento que tem um determinado comprimento pequeno e, portanto, abrange uma determinada quantidade de massa, um delta de MI. E sobre esse segmento age uma força perpendicular
Espero que essa imagem faça alusão à perpendicularidade da força que age na direção perpendicular da própria distância existente entre o elemento até o eixo de rotação, que o eixo de rotação passa pela origem e essa barra poderia girar em torno desse eixo de rotação num plano que seja idêntico ao plano x e y, ou que seja na mesma orientação que o plano x e y desse sistema cartesiano. E com base a essa noção da distância na qual acha-se esse elemento de massa e a força que age sobre esse elemento de massa sendo perpendicular, haveria um torque criado. E esse torque expressa-se para esse elemento I, iésimo, como sendo a ação da força a uma distância, ou como sendo o produto vetorial entre o vetor posição do elemento de massa, o produto vetorial com a força que experimenta esse elemento de massa. Mas entre si, sendo perpendiculares, resume-se simplesmente a dizer que o seu módulo será equivalente ao valor da distância vezes a intensidade dessa força. Mas mediante a segunda lei de Newton, por outro lado, tínhamos visto que cada vez que haja uma força sobre uma massa ou um pequeno elemento de massa, existirá a consequência de criar-se uma aceleração. Nesse caso, existiria uma aceleração na mesma direção do elemento de força, ou da força existente que age sobre o elemento de massa. E essa aceleração poder-se expressar o seu módulo como sendo uma aceleração perpendicular a essa linha, a essa direção, denotada pelo raio ou pela distância, ou raio vetor posição desse elemento de massa, expressando-se como sendo a razão entre o módulo da força pela massa, ou pelo diferencial, ou pela massa contida desse elemento pequeno. De ser assim, podemos dizer também que a aceleração experimentada, que é tangente a essa trajetória circular, poder se associar com uma aceleração angular, que descreve o processo e a cinemática da rotação mediante um fator de escala. E esse fator de escala é justamente a distância desse objeto de massa pequena, mi, no qual localiza-se esse objeto em relação ao eixo de rotação, mas na direção perpendicular ao eixo de rotação, vezes a velocidade angular, vezes a aceleração angular, ou seja, que a aceleração tangencial, a aceleração linear, expressa-se como sendo, como tínhamos discutido anteriormente, a multiplicação entre a distância desse elemento de massa vezes a aceleração angular que esse elemento de massa apresente. E com base a essa equivalência, poder-se dizer que a força, a intensidade da força, resultará expressa como sendo a massa, o pequeno elemento de massa, vezes a distância na qual se acha esse pequeno elemento de massa, vezes a aceleração angular. Em outras palavras, reescreveu-se a segunda lei de Newton, expressando a aceleração linear como sendo a aceleração angular vezes um fator de escala, nesse caso, o raio. Mas qual será o torque total que agirá sobre esse elemento? Para aquilo expressaremos o torque. Então, nesse caso, o torque dessa contribuição iésima seria, analisando a expressão do torque, haverá que substituir a força que age sobre o torque, a força que criou esse movimento, ou seja, a força vezes a distância na qual esse elemento acha-se em relação ao eixo de rotação. E multiplicando a força vezes a distância, a única que variará será justamente a distância à segunda potência. E, agora sim, qual será o torque total que agirá sobre a barra completa se em outros elementos pequenos de massa, a distâncias diferentes, experimentarão uma força perpendicular Fi? A resposta seria somatório de todos os elementos, de todas as contribuições. Mas por quê? Tentem imaginar que existe um campo de força agindo desde a posição zero até uma distância final da barra. Muito difícil de representá-lo visualmente, mas diria que há forças que estão a favor, forças que estão em contra desse movimento, forças que estão no sentido lateral, que não favorecem nem empecilhem no movimento de rotação, mas poderiam esticar ou comprimir a barra
dependendo da sua posição, as forças deveriam ter direções e intensidades diferentes, mas de caráter geral, o modelo bem simplificado nos leva a uma física bastante rica, pelo fato que poder-se expressar o torque total como sendo o somatório de todas as contribuições iésimas de torque, e nesse caso todas as contribuições que tem-se mediante essa escrita, ou mediante esse raciocínio aparentemente simples, mas que tem bastante física carregada, pois ao fazer o somatório, observa-se que todos os elementos de massa, todos independentes da sua posição, experimentarão a mesma aceleração angular, pelo fato que pertencem a um objeto rígido, indeformável, não poderá perder o seu formato, portanto, todos acelerarão a mesma taxa angular. E nesse caso, o alfa se diz matematicamente que deixa-se em evidência esse fator comum, mas fisicamente deixá-lo em evidência traz a noção que todos os elementos apresentarão a mesma aceleração angular na rotação, que pertencem todos os elementos de massa que pertencem a essa barra. E olhando para essa expressão, o elemento em parênteses faz alusão a uma distribuição espacial de massa, a uma distância em relação ao eixo de rotação ao quadrado. Isso nos faz relembrar o que seria o momento de inércia. Mas essa expressão completa nos denotaria um vetor torque, um pseudo-vetor, um vetor que é perpendicular ao plano onde essa barra está se movimentando, um vetor que tem a intensidade, o módulo do vetor equivalente a essa expressão, ao momento de inércia vezes a aceleração angular. E se a dinâmica da rotação está associada com a criação de movimento, o torque é a causa da criação desse movimento, o movimento criado caracterizar-se-á mediante uma aceleração angular. E observem que ambos vetores têm a mesma direção, embora tenham módulos diferentes, mas têm a mesma direção perpendicular ao plano no qual essa barra está se movimentando. Mais uma vez, o torque seria a causa do movimento de rotação, caracterizado por essa aceleração angular. E, em outras palavras, o módulo desse torque será o momento de inércia da massa distribuída, ou dessa barra distribuída uniformemente em relação a esse eixo de rotação, um eixo que passa pela borda, pela periferia. Poderia ser em relação a um eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa, tendo outro momento de inércia que passa uma distância de obtendo outro momento de inércia, dependendo do eixo de rotação. E a aceleração angular para toda a barra será a consequência dessa ação, da ação da rotação do torque, que o torque nos leva a expressar a segunda lei de Newton para a rotação de um corpo rígido. Nesse caso, o pseudo-vetor torque, que tínhamos caracterizado e descrito anteriormente como produto vetorial entre a distância e o vetor força, esse vetor perpendicular a essas duas informações vetoriais, distância e força, a ação da força que age sobre esse elemento de massa, criaria um vetor perpendicular, mas em física, pois esse vetor não está fazendo alusão a um deslocamento ou uma aceleração ou uma velocidade, não tem a mesma direção, não está assinalando esse movimento linear. Se diz que é um pseudo-vetor ou quase-vetor, dependendo da literatura. Mas hoje me farei entender por que se diz dessa forma. Não está assinalando, mas está associando a rotação. A sua direção está associada ao sentido dessa rotação. E como? Basicamente, pensemos numa mão, e na mão os dedos apontam ou assinalam a direção desse elemento infinitesimal de massa, ou esse elemento de massa, em relação a um eixo de rotação que passa aonde começa a mão, aonde começa a mão. A força, se curvando os dedos, a força assinalaria, ou mediante a ponta dos dedos, curvando os dedos, a força estaria associada com essa orientação dos dedos. Ou, perdão, os dedos estariam apontando para a direção da força. E o polegar
perpendicular à direção onde se acha esse elemento de massa, a força, o torque, será um vetor perpendicular denotada a sua direção pelo polegar. Ou seja que, se retirássemos a mão, teria-se um vetor posição desse elemento de massa em relação a esse ponto onde realiza uma rotação, a força que esse elemento experimenta para criar essa rotação e a ação da rotação, o torque, expressa-se mediante um vetor perpendicular ao plano, cujo módulo está associado com o produto escalar, o módulo do produto vetorial, entre o vetor posição e o vetor força. Mais uma vez, seria a regra da mão direita, onde pode-se dizer que o primeiro vetor é o vetor posição, mediante o dedo indicador, o dedo do meio, ou do dedo do coração, pode-se dizer que a força, e perpendicular a ambos, desse plano constituído por esses dois vetores, tem um vetor perpendicular, o produto vetorial. Nesse caso será o torque. Mas o torque poderia ser o contrário, e sim, não tem problemas, pois depende muito da observação, do observador ou da observadora. Pois nesse caso poderia-se dizer que a força que age para deslocar essa barra de comprimento R, ou a uma distância R da barra, faria um movimento que poderíamos caracterizá-lo, em palavras, em relação a esse plano X e Y, como sendo anti-horário. Nesse caso, criando um vetor perpendicular para cima, na direção Z, o torque, a ação da rotação, e com uma aceleração angular também na mesma direção. Mas se fosse no sentido contrário, se fosse F', a força F', que no sentido contrário tem ação de criar uma rotação no sentido horário, ou seja, deslocando o objeto no sentido horário se observássemos de cima para baixo. Nesse caso, contrário, teria no sentido contrário do torque e o sentido contrário da aceleração angular. Tudo depende do observador, se o observador ou a observadora está na parte superior do plano ou na parte inferior do plano. Mas o importante sempre será caracterizar a direção em relação a quem está observando o fenômeno. E aí que está a chave dessa direção. E esses vetores, são pseudovetores, pois não estão denotando deslocamento linear em si, mas sim está associado a um eixo ou a uma direção de rotação, E para aquilo, comecemos com o exercício número 18, que diz que uma barra fina de massa desprezível que interliga duas massas esféricas de 250 gramas, uma barra fina de massa desprezível interliga duas esferas pequenas de massa 250 gramas. Dimensões desprezíveis, muito pequenas as dimensões das esferas, a uma distância entre si de 1 metro. Se as massas estão girando em relação ao eixo que passa pelo centro de massa da configuração com uma velocidade angular inicial de 2,2 radianos por segundo, rotacionando nesse eixo e apresentando essa velocidade angular associada a um pseudo-vetor perpendicular ao plano de rotação, e supondo que esse plano, segundo a imagem, seja o plano X e Y, será no eixo Z. Mas a direção saindo o eixo Z positivo, pois nesse caso seria uma rotação anti-horária em relação a esse plano X e Y, como observa-se dessa imagem, sendo a observadora desse evento uma pessoa que esteja na parte superior observando para a parte inferior. Uma força de intensidade de 9,6 newtons, como observa-se nessa imagem, agindo tangencialmente, ou seja, perpendicularmente a essa direção da barra, a favor do movimento das esferas. Se a força atua no lapso de 2 segundos, quão rápido girarão as massas após a ação da força, a força externa, somente uma. Qual será o torque criado por essa força? Para responder essa pergunta, quão rápido girarão? Para aquilo, comecemos analisando também as consequências desse torque, a aceleração. Qual será a aceleração angular criada por esse torque
de força por esse torque ou por essa força a essa distância dessa barra e sobre a massa, sobre uma das esferas, comecemos expressando o torque dessa força. Então o torque, sendo um vetor, mas somente uma componente, a componente associada a esse plano de rotação e perpendicular a esse plano, no eixo Z, a componente do torque no eixo Z será equivalente à distância na qual age essa força, a metade do comprimento da barra, L², produto vetorial com a força, mas sendo ambos perpendiculares, simplesmente resume-se a ser os módulos, ou o valor da distância vezes a intensidade da força. Mediante a segunda lei de Newton, onde caracteriza-se, para o caso da rotação, a consequência desse torque, a aceleração tem uma causa como consequência da ação desse torque, a aceleração angular, e também sendo vetorial, resumiria-se a ser a componente no eixo Z, ou seja, a aceleração angular no eixo Z, que dependerá do torque no eixo Z e do momento de inércia dessa distribuição de massa em relação ao eixo de rotação. Mas haverá que expressar um momento de inércia. O momento de inércia dessas duas esferas de massa 250 gramas, muito pequenas nas suas dimensões, muito pequenas, mas a uma distância de L² e L², ou seja, 50 centímetros e 50 centímetros em relação ao eixo de rotação, diria-se que será a contribuição de ambas esferas, onde o momento de inércia da configuração será de uma esfera a uma distância ao quadrado, e da outra esfera, da mesma distância, ao quadrado dessa distância em relação ao eixo de rotação, obtendo como o momento de inércia o meio da massa vezes o comprimento da barra ao quadrado. Onde a aceleração angular, conhecendo o torque e conhecendo o momento de inércia, a aceleração angular no eixo Z poder se expressar como a razão da intensidade do torque pelo momento de inércia, obtendo a intensidade do torque, o comprimento da barra, a força, meios, e o momento de inércia, a massa vezes o comprimento ao quadrado, meios, sendo esse fator o meio, simplificando-se pelo fato que está expresso a independente, a razão, e uma potência do comprimento pode se simplificar com esse comprimento, implicando que a aceleração angular no eixo Z resulta ser a intensidade da força dividida pela massa e dividida pelo comprimento da barra fina, o que nos traz de intuição ao nosso dia a dia, pois a aceleração angular aumenta quando aplica-se uma força muito mais intensa. Mas se a massa dos elementos fosse maior, haveria uma maior demora em acelerar esse objeto ou esses objetos circularmente em relação à sua grande massa. Se fossem duas formigas, muito fáceis de movimentar e fazer uma rotação, mas se fossem dois elefantes, muito mais complicado, mantendo em ambos casos a mesma intensidade da força. E também uma consequência do movimento de rotação, de como distribui-se a massa, observa-se que a aceleração é inversamente proporcional da distância desses objetos entre si. Ou seja, quanto maior seja a distância, mais difícil resultará criar esse movimento de rotação. Mas poderia ser com uma aceleração angular pequena. Cria-se, mas não será tão grande essa aceleração angular. Tudo dependerá da intensidade da força, da distribuição das massas e das próprias massas. Tendo presente essa informação obtida anteriormente, poder-se caracterizar a cinemática angular. Sendo um vetor velocidade angular, diz-se formalmente que o vetor velocidade angular expressa-se mediante o vetor velocidade angular no instante inicial, mas a contribuição associada com essa aceleração em um determinado lapso. Nesse caso, a aceleração angular, um vetor, agindo a favor da velocidade angular inicial, implicando que obtenha uma velocidade angular final maior, no lapso de 2 segundos, com base como mostra o próprio enunciado, mas implicando que seja um vetor
poderia se simplificar, ou sabendo que é um vetor, a velocidade angular, simplifica-se para ser simplesmente a componente em z. A velocidade angular em z final, equivalente à velocidade angular em z inicial, mais a contribuição da aceleração no lapso determinado. Nesse caso, substituindo os valores de velocidade angular inicial, os valores da aceleração, 9,6 newtons, a massa e a distância, e simplificando as unidades pertinentes, observa-se, após de simplificar todas essas unidades, que, na hora de multiplicar por 2 segundos, o conjunto completo resultará com unidades de 1 dividido por segundo. Fisicamente, são equivalentes a radianos por segundo, pois os radianos não são unidades físicas. Mas ainda assim, a resposta da velocidade angular final é bastante grande, 79 radianos por segundo, só no lapso de 2 segundos, mudou de 2,2 para 79 radianos por segundo, bastante grande. Se me faço entender com esse raciocínio, continuaremos com mais um. Com esse, estaria relembrando-lhes o que aconteceu com uma atividade avaliativa, que são diferentes peças. Uma peça que tem uns pedaços que faltaram, outra peça que é um disco sólido e outra peça que é uma esfera oca, uma esfera que tem toda a sua massa distribuída uniformemente sobre a sua superfície. Os três sólidos com as mesmas dimensões de massa m e a mesma dimensão, todos caracterizados geometricamente pelo raio R. E como consequência de pendurar uma caixa de massa m minúscula, e essa caixa tensionar essa corda, esse barbante, e tenta tracioná-lo para que comece o processo do giro em relação a esses eixos que passam pelo centro de massa, ou esse eixo, que passa pelo centro de massa de cada uma das peças, o objeto de massa m desloca-se uma distância d. Como determinar a velocidade angular atingida máxima por cada um desses objetos, após que cada uma das caixas, nos diferentes casos, caia ou desça uma distância d. E para aquilo comecemos com o raciocínio da dinâmica linear da caixa. Da caixa de massa m, que experimentará uma força a favor e uma força em contra, ou seja, por mais que seja o somatório das forças vetoriais e as forças grandezas físicas vetoriais, poder-se resumir a simplesmente um somatório de forças que esteja a favor ou que estejam em contra. Nesse caso, apontando para baixo, no eixo y, uma força a favor é o próprio peso, mas por mais que esteja na direção negativa, poder-se fazer alusão a forças que estejam a favor e em contra. E pelo fato que fisicamente o importante será analisar que contribui para a criação do movimento e que força empecilha essa criação do movimento. E a força que está a favor e a força que está em contra tem-se, como observa-se na imagem, a tensão, mas essa tensão será transferida pela corda e fazendo a puxada dessa peça mediante essa tensão, uma força, uma distância em relação ao eixo de rotação. Essa força será a tensão. Ou seja, que para a caixa de massa m minúscula tem uma força a favor, o seu peso menos a tensão, equivalente, mediante a segunda lei de Newton, à massa vezes a aceleração linear dessa caixa. Por outro lado, existe a dinâmica da rotação do corpo em si, do corpo rígido, que está rotacionando em relação a esse eixo que passa pelo seu centro de massa, para a peça, para o disco e para a esfera oca. Cada uma dos três corpos rígidos experimentarão um torque total. Poderia estar a favor, poderia estar em contra, ou poderia, sendo vetor torque, uma grandeza física vetorial, poderia sair do plano de observação e entrar no plano de observação, mas o importante será caracterizar o somatório dos torques a favor e de que estejam em contra. Nesse caso, não há nenhum em contra, pois não existe atrito algum em relação a esse eixo de rotação. A peça está deslizando-se por completo em relação a esse eixo, implicando que o torque a favor, o torque que cria o movimento de rotação, seja a ação à distância R dessa força de tensão, ou seja, a distância vezes a intensidade da força de tensão, equivalentes à segunda lei de Newton,
no caso da rotação do corpo rígido, ao momento de inércia dessa distribuição de massa em relação a esse eixo de rotação, vezes a aceleração angular desse objeto que apresentará. E é aqui a chave do problema, pois como poder associar essas duas informações, uma linear e uma aceleração angular? A relação entre ambas está mediante a expressão que caracteriza o comprimento de arco de uma circunferência, mas também nos permitirá caracterizar ambas grandezas físicas mediante esse fator de escala, o raio de ação, o raio a uma distância, o raio onde esteja o movimento linear em relação à rotação. Nesse caso, a aceleração linear expressa-se como a multiplicação do raio vezes a aceleração angular, implicando que, mediante essa expressão, a segunda pode-se dizer que a tensão será a razão entre o momento de inércia pela aceleração dividido pelo raio. Expressando a primeira, nesse caso, a aceleração, diria-se que a aceleração linear torna-se ou expressa-se ou transforma-se mediante a aceleração angular, com base a esse fator de escala, o próprio raio. E substituindo o raio que está aqui dentro dessa expressão, ou substituindo, a tensão em relação à expressão anterior da tensão da equação da segunda lei de Newton para o corpo rígido, a rotação, tem-se que justamente a tensão, posteriormente passando para a direita, a ação, que nesse caso o que criou o movimento foi a força, o peso do objeto, será equivalente a uma distribuição de massa ou uma relação associada a uma distribuição de massa com essa aceleração angular, a aceleração angular que o objeto apresente. Por mais que não tenha unidades completas de momento de inércia, pois faltaria multiplicar pela distância, não é o torque e não é o momento de inércia, poder-se dizer que a aceleração angular expressa-se como sendo essa razão entre, deixando em evidência um raio passando para a esquerda, dividindo entre o peso do próprio objeto, da caixa minúscula, dividido pelo raio, dividido pela massa da própria caixa e também dividido pelo momento de inércia dessa peça dividido pelo seu raio, ou seja, tendo unidades de quilogramas. Mas quilogramas são quilogramas e, portanto, tem-se as unidades por completas de aceleração angular, 1 dividido por segundos ao quadrado. Como poder discernir qual das três peças é a que se acelerará muito maior, terá uma maior aceleração? Para aquilo, em vez de fazer um esforço bastante extenuante para cada um dos casos, realiza-se uma análise geral e a partir disso substitui-se os momentos de inércia. Seria muito mais rico a sua interpretação, pois observa-se que a aceleração é inversamente proporcional a esse elemento, a esse momento de inércia, implicando que a peça que tem o maior momento de inércia, que é a terceira esfera oca por distribuir toda a sua massa na periferia, na superfície, 2/3 é equivalente a 0,6666, em relação ao disco, o meio, 0,5, e em relação à primeira peça, de 9/16 avos, que é 0,5425, se não me engano, mostraria que a aceleração menor, angularmente, está associada com a esfera oca. E a maior aceleração angular é aquela que apresenta o disco por ter o menor momento de inércia. Ou seja, que a descrição da cinemática de rotação, qual será a velocidade angular final, se tem-se diferentes taxas de aceleração angular. E para aquilo, substituiremos ao analisar-se a expressão da cinemática que mostra a mudança de velocidade angular do seu módulo ao quadrado em relação a essa varredura angular, a esse deslocamento de direção, ou seja, a essa mudança de direção, esse delta de θ. Se antes estava com essa orientação, quando descer uma distância d essa caixa, a orientação será diferente. Nas outras duas, não se poderia observar, porque teríamos que fazer um risco, alguma marcação. Mas essa daqui primeira mudaria a orientação. E esse produto escalar entre a aceleração angular
com o deslocamento. Já tínhamos discutido anteriormente essa expressão para o caso de uma dinâmica linear, só que nunca reparávamos exatamente nos vetores, mas nesse caso valerá a pena fazer análise com os vetores. É importante dizer que a aceleração está a favor de um acréscimo de deslocamento ou de mudança de direção. Portanto, ambos vetores sendo paralelos, e quando se diz que a aceleração está a favor, implicando a mesma direção, ambos vetores paralelos e na mesma direção, portanto, resume-se a ser a multiplicação entre seus módulos. Mas como se expressa o módulo da varredura angular? Para aquilo, usa-se a expressão do comprimento de arco de uma circunferência, onde o pedaço de barbante que estava enrolado, que agora será tensionado e desceu, pois de fato será tensionado, mas desceu, equivalente a essa distância d, poder-se dizer que será igual ao raio dessa peça vezes a varredura angular, implicando que a varredura angular seja equivalente à razão da distância pelo raio. Ou seja, que a velocidade angular final ao quadrado, sabendo que inicialmente partiu do repouso, poder-se dizer que o seu quadrado, a velocidade angular final, será equivalente a 2 vezes a aceleração angular, a distância dividida pelo raio da própria peça. Substituindo os valores e tirando a raiz quadrada, os valores da aceleração, obtém-se essa expressão. A velocidade angular final das peças, todas terão o mesmo numerador, mas não todas terão o mesmo denominador. Dependerá da massa pendurada. Quanto maior seja a massa, mais rápido acelerará, ou mais intensa será a aceleração, maior será a aceleração e uma maior velocidade final atingirá. Mas quando o momento de inércia fosse muito grande, será a menor velocidade angular atingida. Nessa situação, a menor velocidade angular atingida pertence para a esfera oca, pois tem o maior momento de inércia. Em segundo lugar, será a peça, cujo momento de inércia é 9/16. E a peça que tem o menor momento angular, o menor momento de inércia, equivalente a 1/2 dessa distribuição de massa, será o disco sólido. Ou seja, que quem chegará primeiro será o disco sólido. Quem chegará com uma velocidade angular maior após descer essa caixa uma distância d será o disco sólido. Se me faço entender, faremos o raciocínio ou continuaremos com o próximo raciocínio. Um ioiô. A diferença do caso anterior, onde cada uma das 3 peças apresentam um eixo de rotação fixo, que acontecerá com a dinâmica de rotação de uma peça que esteja mudando seu eixo de rotação, ou seja, a dinâmica de um ioiô. Determinar a aceleração angular e linear do ioiô, considerando-o como sendo um disco rígido de raio R de massa M maiúscula. Então, tem um disco rígido de massa M de raio R, onde é um barbante enrolado no seu diâmetro, na sua periferia, e pendurado desde o teto. E deixa-se cair esse disco. O que acontece com o ioiô? Por nossa experiência, o ioiô começará a girar, mas caindo também. Gira pelo fato que sentirá a puxada gravitacional, a força a peso, equivalente à massa, vezes a gravidade. E, portanto, a corda tensiona-se. Haverá uma tensão criada pelo ioiô sobre a corda e a corda transferirá essa tensão até o contato superior onde está presa, implicando que a dinâmica linear do ioiô seja o somatório das forças a favor e menos as que estão em contra. Por isso, disse-se com o sinal negativo, expressa-se as que estão em contra negativas. Forças a favor, o peso menos a tensão que está em contra, equivalente linearmente a massa vezes a aceleração linear do ioiô, sendo essa a primeira equação da dinâmica, mas a dinâmica linear. Por outro lado está a dinâmica de rotação, onde será o somatório dos torques a favor e menos os torques que estejam agindo em contra dessa dinâmica do ioiô, da queda do ioiô. O torque a favor será a ação dessa força de tensão a uma distância r do centro, ou seja que o eixo de rotação do ioiô passará pelo seu centro de massa.
em relação ao centro de massa, começará a movimentar-se. O ioiô começará a girar em relação a esse centro de massa. E o torque em relação ao centro de massa criado por essa força de tensão será equivalente à distância da força R em relação ao eixo de rotação, que é o centro de massa, vezes a intensidade da força de tensão, implicando que o torque seja equivalente ao momento de inércia do disco, o meio da massa vezes o raio ao quadrado, somente um disco de massa m de raio r, vezes a aceleração angular que esse ioiô apresente. Mas como poder associar ambas equações, a primeira, a linear, e a segunda de rotação, a resposta está mediante esse fator de escala, o raio, e tendo presente a grandeza física linear com a grandeza física angular para a aceleração. Dessa forma, da primeira expressão, substituindo ou expressando a aceleração linear como sendo a aceleração angular, e da segunda, simplificando o raio e uma potência do raio, tem-se simplesmente a tensão. A tensão equivalente ao meio da massa vezes o raio vezes a aceleração angular. A resposta para explicar a dinâmica, e nesse caso a aceleração angular e linear, não dependerá da tensão em si. Podemos deixá-la sem calcular. E a grande incógnita será com base em aceleração angular. Ou seja, poder-se assomar essas duas expressões e desta forma simplifica-se a tensão. O que será equivalente substituir a tensão dessa segunda na primeira, mas implicando em um processo muito mais simples. A soma equivalente ao peso, pelo termo da esquerda, equivalente a 1 mais 1 meio, 3 meios, pelo termo da direita. Simplificando as massas, fisicamente interpreta-se como sendo uma aceleração angular independente da massa desse ioiô. Poderia ser uma tonelada, poderia ser 1 quilograma de massa, mas o importante é que a sua descrição da sua aceleração angular será independente por completo da sua massa. O mais importante será como distribui-se a sua massa. E essa distribuição, ou nesse ponto-chave, essa distribuição está associada com o seu momento de inércia, pois esse momento de inércia implicaria nesse fator 3 meios. Para momentos de inércia diferentes, esse fator 3 meios mudaria para outro fator. Ou seja, que a aceleração angular, com base nessa equivalência anterior, tem-se como sendo 2 vezes a gravidade dividido por 3 vezes o raio. Bom, uma resposta muito bonita. Mas qual será a aceleração linear do ioiô? E para ter essa interpretação, observa-se que a aceleração linear é basicamente a aceleração angular vezes o raio. E quando multiplica-se pelo raio, simplifica-se esse elemento no denominador. Ou seja, que o ioiô, pelo fato de estar girando e pelo fato de ter esse movimento de rotação e essa puxada da tensão, não cairá ou não apresentará uma queda livre. Descerá com uma aceleração 2/3 da aceleração gravitacional. Demora, mas não será tão rápido. Demorará um pouco. E essa aceleração é que torna o ioiô em uma queda um pouco mais devagar. 2/3, ainda assim é rápido. Como desafio, o desafio consiste em uma descrição de um ioiô um pouco mais geral, um pouco mais associado ao nosso dia a dia, um pouco mais realista, onde há 2 discos de massa m², um disco na frente e outro disco no verso, pois o ioiô tem 2 discos entre si interligados por um pino de massa desprezível, ou seja, esses 2 discos de massa m² e de raio r. Desprezar a massa do eixo central, que seria esse pino, mas aqui representado bastante grande, é um pino muito pequeno de madeira ou de um material resistente, mas uma massa desprezível. E a grossura desse pino, caracterizada por um raio R minúsculo equivalente ao raio do ioiô, só que o décimo do raio do ioiô, ou seja, R décimos. Qual será a aceleração angular e a aceleração linear desse ioiô? Mas o desafio não fica por aí, não simplesmente seria responder essas 2 perguntas. É também quem deseja fazer o desafio mais extenso, descrever a cinemática, qual será a sua velocidade linear e angular após uma queda de 1 metro,
quanto maior seja a descrição desse fenômeno físico, muito melhor. Se alguém deseja fazer uma simulação computacional mediante os cálculos numéricos necessários para descrevê-lo, se desejam fazê-lo uma animação em GeoGebra para mostrar o que acontece com esse fenômeno físico, pelo menos animado, todos os esforços serão considerados. O importante é desafiar-se a si mesma ou a si mesmo. Se me faço entender com esse desafio, se não, observem essa seguinte imagem. Há uma pessoa e essa pessoa tem na sua mão direita um ioiô livre e na sua mão esquerda um ioiô preso ou sujeito ao seu dedo. Essa pessoa deixa, no mesmo instante inicial, deixa cair ambos os objetos. Só que o que está livre cairá a mesma aceleração da gravidade. O ioiô em si, o ioiô de verdade, cujo eixo de rotação é bem pequeno, cujo pino no qual esteja rotacionando, ou que esteja presa aos dois discos da frente e do verso, é bem pequeno, não acelerará a uma taxa da gravidade, como observou-se nesse vídeo. Ou seja, qual será a sua aceleração angular e a sua aceleração linear? Pois observem mais uma vez que não cai a mesma taxa de aceleração. Não é uma queda livre, mas é uma queda. Quão rápido mudará a sua velocidade angular e linear? E aí les deixo esse desafio para que o analisem com bastante calma. O exercício número 21 diz que a rotação de uma barra de comprimento L e massa M como consequência da atração gravitacional. Vamos analisar esse exercício pelo fato que o ioiô, no caso anterior, gira em um eixo que passa pelo seu centro de massa. Mas será necessariamente um eixo que passe pelo seu centro de massa ou poderia ser outro eixo que não seja esse? Por que tanta eleição, por que tanta preferência por esse eixo que passe pelo seu centro de massa? A resposta poderemos obter mediante esse raciocínio simples. Uma barra fixa na extremidade que passa, ou fixa nesse ponto que passa por essa origem do sistema cartesiano, a um eixo de rotação perpendicular ao plano de observação. A barra inicialmente na posição horizontal com velocidade linear e angular nula e deixa-se solta, cai, muda a sua orientação, representada por esse ângulo θ. A massa distribuída, a barra tem uma distribuição uniforme à sua massa m em torno desse comprimento, e haverá que analisar o torque do peso de cada um desses elementos infinitesimais de massa, pois todos experimentarão a puxada da gravidade, do peso, da atração gravitacional. Mas nesse caso, qual será o torque de cada um desses elementos diferenciais de massa, que tem uma massa minúscula e, portanto, que experimentam um peso diferencial em relação a essa massa minúscula, que estão a uma distância L em relação ao eixo de rotação? Diria-se que ambos vetores não são perpendiculares nessa configuração, mas ambos vetores entre si uma mudança de orientação equivalente a θ, extendendo esse raio vetor L, que denota a posição desse diferencial de massa. A diferença de orientação entre si será θ, equivalente a essa orientação θ. Ou seja, que a contribuição infinitesimal de torque desse elemento infinitesimal de massa, e perdão pela redundância, expressa-se como um diferencial de torque associado a essa distância que se acha esse elemento infinitesimal de massa que experimenta o peso. O peso é a força, é a causa do movimento de rotação para essa barra que pendura. Ou seja, o peso é a força, mas não será em todos os casos perpendicular à distância. Por isso expressa-se mediante o produto vetorial. Só a componente tangencial, pois a longitudinal estica ou comprime a barra. Se a barra tem uma densidade de massa ou distribuída uniformemente, o diferencial de massa pode se expressar como sendo a razão ou uma densidade linear de massa independente da espessura, mas simplesmente do comprimento, como sendo a massa em relação a esse comprimento, implicando que qualquer diferencial de massa
em qualquer elemento infinitesimal de comprimento apresenta essa mesma constante, a densidade linear de massa, que tem unidades de quilogramas por comprimento, por metro. Mais uma vez, é uma constante pelo fato que a massa distribui-se uniformemente no comprimento e qualquer elemento minúsculo de massa abrangido num elemento minúsculo de comprimento apresentará a mesma densidade, sempre quando pertença à barra. Ou seja, que substituindo essa expressão para o diferencial de massa, em relação à densidade e ao comprimento, tem-se o diferencial de massa. Mas a contribuição coletiva, não simplesmente a contribuição de um. Qual será a contribuição coletiva de todos os elementos infinitesimais de massa? E nesse caso, poder-se dizer que não será o vetor torque, simplesmente os torques que estão a favor. Qual será a contribuição coletiva? Todos os torques que estejam a favor entre a distância 0 até a distância L maiúsculo, ou seja, entre a distância 0 e entre a distância L maiúsculo, e todos os elementos infinitesimais de massa, considerando o seno de θ mediante o módulo do produto vetorial, e a posição L entre 0 e L maiúsculo, implicará entre o torque nulo, desde a distância nula, até o torque máximo obtido quando abrange-se ou se faz a varredura de todos os elementos até a distância L. Para não ter dificuldades ou discrepâncias com a variável de integração, o torque, com o valor do limite superior sendo o torque, se distingue-se mediante um prima ou mediante uma linha, para dizer que é uma variável de integração diferente ao limite superior. Mas ainda assim, a importância é física, pois mediante o teorema fundamental do cálculo, a integração de um diferencial será a avaliação do torque do limite superior menos o inferior. Em outras palavras, o torque total. O torque total é equivalente a esse processo de integração, mas muito simples, pois será L em relação ao diferencial de comprimento, implicando que seja o comprimento ao quadrado, ou L quadrado, dividido por 2. No limite superior, L maiúsculo ao quadrado dividido por 2. Implicando que o torque, e aqui quase que não se observa muito bem, o torque seja expresso em função da densidade linear de massa, dessa informação de comprimento e da orientação, mas substituindo a densidade linear de massa, ou seja, a massa dividida pelo comprimento, implicando que o comprimento diminua uma potência, o fator 1/2 poder-se deixar em evidência, a massa, a gravidade e o comprimento faz alusão a algo que já tem se estudado. A massa vezes a gravidade está associada com a força do peso dessa barra completa. E L meios tem uma informação física que denota-se como sendo exatamente a posição do centro de massa, ou seja, L meios dessa barra em relação a esse eixo de rotação. Por mais que seja um módulo, o torque, o vetor torque, formalmente expressa-se como a ação dessa distância, ou a ação dessa força que age nessa distância. Qual força? O peso total do objeto agindo sobre um ponto, e esse ponto específico é a posição do centro de massa, L meios, em relação a esse eixo de rotação que passa por uma das suas bordas. Ou seja, justamente na metade, tudo resume-se a ser a ação da rotação em relação a esse centro de massa. Se, por exemplo, o eixo de rotação fosse o centro de massa, a barra estaria em equilíbrio, pois não haveria um torque a favor ou em contra, pois a distância do centro de massa em relação ao centro de massa é nula. Portanto, não há torques, mas fisicamente implicaria que estaria em equilíbrio. E partindo da posição horizontal, vamos fazer uma análise complementar a essa que já foi realizada. Qual será a velocidade máxima atingida quando a barra partindo horizontalmente esteja na direção vertical, paralela ao eixo Y? E para aquilo, comecemos com o teorema do trabalho da energia, que implicava na lei da conservação da energia e no princípio da conservação da energia mecânica, onde a energia potencial gravitacional e a energia cinética
de rotação no instante inicial, estando nessa posição de altura zero, y0, e sem velocidade alguma, não tem nenhuma das duas informações físicas. 0 joules de energia, tanto potencial gravitacional como cinética de rotação. Mas quando esteja a uma altura, ou quando esteja numa orientação paralela ao eixo y, quando o K esteja aqui nessa orientação, a sua posição do centro de massa estará L-meios para baixo, o sinal negativo, implicando nessa energia potencial gravitacional diminuiu. Mas tem uma energia associada à sua rotação, expressa como sendo um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Qual será a velocidade angular final, ou a máxima atingida, justamente quando esteja nessa orientação? Isolando-a dessa expressão, mas mediante o conhecimento do momento de inércia da barra em relação a esse eixo de rotação, como sendo 1/3 da sua massa vezes o comprimento ao quadrado, tem-se que a velocidade angular final será expressa em relação à massa, a gravidade, ou seja, o peso, ao comprimento, mas ainda assim pode simplificar certas informações como sendo a massa independente da massa. A velocidade angular será independente se a barra tem de massa 1 tonelada ou tem de massa 1 grama. E do comprimento simplifica-se uma unidade, implicando que a velocidade angular final seja diretamente proporcional da gravidade, mas inversamente proporcional ao comprimento. E esse fator 3 está associado com seu momento de inércia. Obtém-se uma resposta muito similar ao pêndulo simples, ao pêndulo que era uma corda, um barbante de massa expressível, e na sua extremidade uma bola, ou uma esfera, ou um ponto de massa m. Nesse caso, tem uma velocidade angular um pouco maior, pelo fato que tem um momento de inércia diferente. E todo dependerá, esse número 3, na verdade, esse fator dependerá do seu momento de inércia. Poderia ser um disco de um eixo que nos passe pelo seu, ou na borda do disco, poderia ser um martelo, poderia ser qualquer objeto, mas todo dependerá de seu momento de inércia em relação a esse eixo de rotação. Ou seja, que poderia, em alguns casos, ser maior ou ser menor. E isso implica na noção de um pêndulo físico, onde há que analisar a distribuição espacial de massa. Conhecer o momento de inércia dessa distribuição poderá, portanto, oscilar. Tem uma força a favor e em contra sempre, uma força que restaura esse movimento. E essa força é o peso da barra por completo que age sobre a distância do centro de massa em relação ao eixo de rotação. Em outras palavras, para concluir o raciocínio, a velocidade final, angular final, será independente da massa e inversamente proporcional ao comprimento da barra. Quanto mais comprida seja a barra, mais devagar giraria angularmente. Quanto menor seja a barra, angularmente a sua velocidade será maior, inversamente proporcional. Se me faço entender, concluiremos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.